Nesse momento, temos de dar o salto definitivo e avançar para a liberalização completa. E não tenhamos medo da palavra completa. Com medo, não chegaremos a lado nenhum. Este país tem de ser governado com coragem. Não podemos ter medo do mundo, não podemos ter medo dos riscos, porque o desafio que temos pela frente, Sr. Deputado, de eliminar a pobreza, de dar empregos bem remunerados aos jovens qualificados e cada vez mais qualificados, esses desafios não comportam medidas mais ou menos, ou medidas sem ambição. É preciso ambição, é preciso coragem, mas com responsabilidade, como é óbvio, na gestão dos riscos que de facto existem e que devem ser geridos. Coloca-se questões no domínio do anti-money laundering, branqueamento de capitais, da qual Cabo Verde é signatário das convenções contra o branqueamento de capital. Não é líquido que, pelo facto das operações continuarem a ser escrutinados a nível dos bancos, a livre circulação de capitais ou a livre movimentação de capitais com o exterior não encerra perigos a nível do branqueamento de capitais. Encerra, e há estudos do Grabel que comprovam isso. Mas também encerra perigos ao nível do combate do terrorismo e do financiamento ilícito, que também Cabo Verde é signatário das convenções internacionais. Não use a palavra amigo antes do Olavo, por favor. Quando estiver a dirigir-se a mim, não use a palavra amigo antes do Olavo. Eliminar essas burocracias não põe em causa o sistema de controlo em relação ao branqueamento de capitais, a lavagem de capitais ou outros ilícitos criminais. Veja, a crise financeira recente provou que todos os impactos da liberalização excessiva. A crise financeira provou todos os impactos da liberalização excessiva. Eu admito, porque também quando a energia foi inventada, muitos temiam a energia. Muitos temiam, mas é verdade. Houve gente com força e com coragem para que hoje possamos usufruir da energia em todo o mundo. Quero, nesta minha primeira intervenção neste novo ano, desejar a todos um ano de sucesso, repleto de sucesso, para que todos nós possamos fazer deste país um paraíso para todas as nossas crianças. É para mim um privilégio estar aqui, passados 20 anos após a aprovação do Acordo de Cooperação Cambial, em 98, onde eu participei também diretamente no processo. Estar aqui 20 anos depois, agora estou mais velho, a apresentar uma proposta de lei para liberalizar completamente as operações de capitais entre Cabo Verde e o exterior. É para mim um enorme privilégio. E esta proposta de alteração legislativa vai no sentido de uma completa liberalização das operações com o exterior, eliminando algumas restrições que o regime em vigor contempla, permitindo desta forma uma maior abertura da economia cabo-verdiana ao exterior. É pela abertura de Cabo Verde ao exterior que podemos criar novas oportunidades para o desenvolvimento da nossa economia. Para Cabo Verde, a grande vantagem em liberalizar os movimentos de capitais é de criar condições que possibilitam o maior crescimento e desenvolvimento económico do país, através de uma maior mobilização da poupança e dos investimentos externos, bem como através do desenvolvimento da indústria financeira cabo-verdiana, transformando Cabo Verde numa plataforma financeira internacional. É essencial que eliminemos todas as burocracias que existem em relação à movimentação de capitais do exterior para Cabo Verde e de Cabo Verde para o exterior. Os países com maior liberdade de capital ao nível da entrada e de saída têm mais capacidade de mobilizar capitais externos,
do que os países onde existem enormes restrições à normal fluidez eu agradecia que não dos capitais. entrasse no hemiciclo. Tanto a indústria financeira como os serviços de transporte internacionais têm como base principal da sua clientela os não-residentes. Para que os não-residentes tenham possibilidade de realizar os seus negócios de forma fluida e potenciar o crescimento dos setores atrás mencionados, é necessário que a contratação e liquidação das operações se faça de forma célere e sem qualquer tipo de restrição burocrática ou administrativa. A liberdade de escolher a moeda de negociação, de contrair e conceder empréstimos e de movimentar fundos constitui elementos essenciais desse processo. Portanto, para que os serviços acima mencionados cresçam e frutifiquem, há necessidade de liberalizarmos completamente os movimentos de capitais. Estamos no momento certo para darmos esse salto, para eliminarmos e acabarmos de vez com todas as burocracias que existem do ponto de vista da movimentação de capitais de e para Cabo Verde. Penso que será um ganho importante para o país, mas também será um desafio do ponto de vista da gestão macroeconómica, mas temos todas as condições para o fazermos, quer do ponto de vista da gestão orçamental, como também do ponto de vista da gestão monetária. A revisão que nós queremos agora operar visa, sobretudo, liberalizar de jure os movimentos de capitais, tendo em conta que, neste momento, reunimos todas as condições para darmos esse salto, que será um salto essencial em relação ao futuro da economia cabo-verdiana. Obviamente que o país poderá ser questionado do ponto de vista da nossa capacidade para gerirmos o estoque de reservas, mas temos um estoque de reservas confortável e os dados empíricos apontam como quanto maior for a flexibilidade e quanto menores forem as restrições em relação à movimentação de capitais, maiores serão as nossas oportunidades em matéria de mobilização dos recursos que possam vir e possam advir do exterior. É nesse sentido que estamos a apresentar esta proposta de autorização legislativa para permitir que o Governo legisle em relação à lei cambial, eliminando todas as restrições que existem hoje em relação aos movimentos de capitais. Queremos, com esta autorização, proceder à clarificação do regime de responsabilização dos agentes de contraordenações cambiais. Queremos também, em caso de ilícito criminal, separar distintamente os atos que possam ser caminhados para o tribunal, mas também os atos que possam ser meramente classificados como sendo contraordenacionais, mas também queremos alterar todo o regime de contraordenações, tendo em conta a nossa experiência até hoje em matéria de aplicação das contraordenações, no que tange ao modelo, à metodologia, mas também no que tange aos montantes. Portanto, queria dizer aos senhores deputados em como este é o momento certo para darmos o salto, para eliminarmos todas as restrições que existem hoje em relação aos movimentos de capitais e que estamos seguros em como temos todos os instrumentos para gerirmos a política monetária de forma indireta e com segurança para garantir que o quadro macroeconómico seja salvaguardado, e será um instrumento importante para mobilizarmos cada vez mais os capitais externos, que são fundamentais para dinamizarmos a economia cabo-verdiana e para acelerarmos a dinâmica de crescimento da economia cabo-verdiana, que é a única via que temos na nossa frente para combatermos e para eliminarmos de vez a pobreza em Cabo Verde. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, esses eram os considerandos que eu queria vos apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Entendemos a intenção do Governo, portanto, o objetivo é aumentar o fluxo de capitais para o país. E o senhor fala na sua apresentação na eliminação total da burocracia. Bom, a burocracia existe por um motivo, né? Sabemos que quando ela é demais prejudica, entrava, mas também quando ela não existe ou é pouca, cria outro tipo de problemas. E naturalmente que queremos atrair dinheiro, investimento, capitais para o nosso país, mas
não é qualquer dinheiro e investimento que queremos atrair. Portanto, a primeira questão tem a ver com a segurança e com a lavagem de capitais. Primeira questão que eu gostaria que o Sr. Ministro nos esclarecesse. A segunda questão, Sr. Ministro. O senhor fala na alteração do regime das contraordenações em relação aos modelos, a metodologia e aos montantes. Por que é uma questão relevante? E se o senhor está a pedir autorização para legislar sobre essa matéria, eu creio que seria pertinente que aprofundasse mais essa questão ao Parlamento para podermos saber o que é que está a pensar, o que é que pretende fazer. Muito obrigado. Senhor Ministro, em relação à contra-ordenação social, vejo na proposta do pedido de autorização legislativa apenas as sanções de natureza administrativa, ou seja, as coimas. Em outras paragens, portanto, além das sanções administrativas, há também sanções de caráter penal. Eu pergunto ao Sr. Ministro para clarificar esta questão. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para dar esclarecimentos aos deputados. Queria deixar tranquilo o Sr. Deputado em como uma coisa é a operação e as obrigações que o Banco Central e os bancos comerciais têm em relação à concretização de qualquer operação. A outra coisa é os mecanismos burocráticos que nós podemos introduzir ao longo do processo. Portanto, e eliminar essas burocracias não põe em causa o sistema de controlo em relação ao branqueamento de capitais, a lavagem de capitais ou outros ilícitos criminais. Portanto, esta proposta foi uma proposta trabalhar em parceria com o Banco Central, ouvimos todas as entidades internacionais, é um salto importante do ponto de vista do contexto da economia cabo-verdiana e não coloca em causa a questão da segurança da operação. Está tudo garantido na lei e manter-se-á o mesmo princípio que vem vigorando até agora. Em segundo lugar, quanto às contraordenações, Sr. Deputado, portanto, o que nós queremos é aumentar as coimas, não é? E eliminar o princípio que havia de ter um valor variável em função do montante que estiver em causa. Portanto, de acordo com as experiências que nós desenvolvemos até agora e com também o parecer do Banco Central, pensamos que este é o melhor mecanismo para introduzirmos as contraordenações e sermos mais eficientes do ponto de vista da aplicação de coimas quando houver infração em relação à aplicação da lei cambial. Quanto à questão criminal, ela é autónoma, portanto, ela é regulada por lei própria. Por isso que aqui o princípio da separação e da clarificação entre questões que têm a ver com ilícitos criminais e contraordenações. O que nós estamos aqui a pedir apenas, autorização legislativa, é apenas para legislar em matéria de contraordenação cambial e não em matéria de ilícitos criminais, que a lei já dispõe sobre o assunto. Portanto, eram estes esclarecimentos que eu queria deixar aos senhores deputados, sendo certo que em vários países que adotaram esse princípio, existem pelo menos 3 medos, não é? O primeiro medo é que, com o mercado liberalizado, haverá fugas de capitais. Portanto, dados empíricos demonstram em como é o inverso que acontece. Quando é mais fácil repatriarmos o capital, mais fácil será possível atrairmos o capital. Essa é uma regra básica. Em todos os países do mundo, é assim que acontece. Portanto, todos aqueles que liberalizaram o movimento de capitais, em vez de haver saída, verificaram um aumento do ponto de vista da captação do capital externo. Em segundo lugar, a questão que foi aqui levantada, legítima, que tem a ver com ilícitos ou branqueamento de capitais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque as burocracias que existiam antes eram meras burocracias administrativas. Por exemplo, se for até 5.000 contos, é livre. Se for mais que 5.000 contos, o Banco Central é que autoriza. É apenas uma autorização meramente burocrática e administrativa e, portanto, se uma pessoa tem 5.000 contos para repatriar e tem condições para o fazer, não é
uma entidade externa que vai autorizar o Estado a autorizar. Não faz nenhum sentido. Portanto, mas isso não tem nada a ver com o controlo. Porque para fazer o repatriamento tem de obedecer os critérios que constam da lei e o cliente tem de ser devidamente identificado e os bancos, como é óbvio, em caso de alguma suspeita, são obrigados a comunicar a suspeita às entidades competentes nos termos da lei. Uma liberalização completa pressupõe, Sr. Ministro, que tem acautela-se a capacidade do Banco Central no futuro no controle de liquidez. Não se vai dar o caso de virmos a ter esse problema de perdermos o controle monetário e não se vai dar o caso de termos problemas de liquidez por uma cobertura excepcional de investidores que perturba a rácio que deve ser controlada pelo Banco Central em matéria de liquidez nacional. E como sabe, a Banca Nacional, alguns deles, cumprem papéis relevantes na nossa economia. Portanto, são essas questões que eu gostava que me desse alguma garantia em como e tudo isto estará normalizado, estas garantias estão dadas, o controle monetário está garantido, a rácio para a liquidez é segura, não se vai dar o caso de ficarmos sem liquidez. Enfim, são essas garantias um pouco para o futuro que eu gostava de ouvir a sua opinião. Sr. Deputado, o quadro legal permite que, em situações extremas, podemos sempre utilizar o travão de mão. Portanto, há sempre uma salvaguarda absoluta no sistema. Mas eu posso lhe garantir que eu tenho plena confiança no Banco Central, na capacidade institucional, na sua equipa. O senhor sabe que eu tenho experiência de banca central, tenho experiência de banca comercial, tenho experiência de setor privado e, avaliando todos os riscos que se colocam sobre a mesa, pensamos que vale a pena dar um salto. Sr. Deputado, eu lhe digo uma coisa. Este país, se continuar a ser gerido com pequenas mudanças, Sr. Deputado, só daqui a 50 anos daremos o salto. Se é preciso coragem, é preciso ousadia, claro, sem pôr em causa os riscos que estão e estarão sobre a mesa. Portanto, estamos em condições e temos capacidade para gerir responsavelmente os riscos que estão sobre a mesa. Por isso que o BCV foi consultado, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, entidades especializadas, e todos são unânimes em como vale a pena, nesse momento, aliás, este é o melhor momento para darmos esse salto, sem descurar os riscos e os desafios que este salto coloca à gestão, quer da política monetária como da política orçamental. Portanto, nós estamos cientes dos riscos, mas eu posso dizer ao Sr. Deputado em como temos todas as condições para gerirmos este novo regime. O que nós queremos é dar aos cidadãos e aos entes económicos a liberdade para escolher a moeda de negociação, a liberdade para contratar e conceder empréstimos e para movimentar fundos com os controles necessários, não é? Para que possamos ter um país previsível, um país confiável, um país seguro, mas um país onde a movimentação de capitais se faça de forma tranquila, de forma segura, de forma célere, porque hoje o mercado não compadece com atrasos burocráticos. As oportunidades existem e há um tempo para serem aproveitadas. E se esse tempo for ampliado com burocracias necessárias, estaremos a perder. Estou de acordo em como existe uma burocracia necessária e útil, mas não mais do que isto. Tudo aquilo que for mais do que isto põe em causa os eventos. E nós estamos a pensar é nos jovens desempregados, é nas mulheres desempregadas, é nas ilhas que precisam de capital para investir,
E nós, governo, mas também a classe política, temos de poder criar este ecossistema. Isso implica assumir algum risco. Se não assumirmos nenhum risco, nada acontecerá, nem na vida pessoal, nem na vida profissional, nem na gestão política do país. Temos de ter a capacidade para geri-los e geri-los com responsabilidade. Eu posso dar ao Sr. Deputado esse conforto, risco sim, mas temos todas as condições para geri-los e temos capacidade institucional e vontade para o fazer, sendo certo que temos os instrumentos todos para, em caso de necessidade, mesmo no limite, podemos utilizar o travão na mão e repor o sistema, que é, digamos, indesejável, como é óbvio, mas temos sempre de ter uma salvaguarda absoluta, mas temos o quadro adequado, propício, e este é o momento para darmos este salto, para liberalizarmos os movimentos de capitais e para dar a liberdade às pessoas e aos agentes económicos para escolherem a moeda e para contraírem e concederem empréstimo e movimentar fundos de forma livre, com os controlos que a lei já dispõe sobre a matéria. Muito obrigado. Senhor Ministro das Finanças, infelizmente, as garantias que Vossa Excelência nos dá nessa matéria não nos servem. Não nos servem por duas ordens de motivo. À luz da teoria económica e financeira, não servem. E não servem também porque este governo já nos habituou a dar garantias e depois a desconversar sobre estas mesmas garantias. Veja, Sr. Ministro, o senhor propõe a completa liberalização de movimentos de capitais com o exterior, mas o senhor sabe, como foi governador do Banco Central, sabe dos perigos que isto encerra para o nosso país, para a política monetária do país, inclusive para a nossa soberania. E eu vou lhe ajudar. Veja, um processo de liberalização de movimentos de capitais deve ser um processo gradual. Não deve ser um processo abrupto. Deve ser um processo gradual para que o nosso ecossistema económico e financeiro possa ir acomodando a este mesmo processo. E veja que também não deve ser feito de ânimo leve e sem ter em conta outros construtos deste edifício económico e financeiro que nós todos erigimos ao longo desses tempos. Desde logo o Sr. Ministro sabe que coloca-se questões no domínio do anti-money laundering, branqueamento de capitais, da qual Cabo Verde é signatário das convenções contra o branqueamento de capital. Não é líquido que, pelo facto das operações continuarem a ser escrutinados a nível dos bancos, a livre circulação de capitais ou a livre movimentação de capitais com o exterior não encerra perigos a nível do branqueamento de capitais. Encerra, e há estudos do Grabel que comprovam isso. Mas também encerra perigos ao nível do combate do terrorismo e do financiamento ilícito, que também Cabo Verde é signatário das convenções internacionais. Encerra perigo ao nível do equilíbrio macroeconómico do país. E o senhor sabe disso e muito bem. E inibe o país em termos de reação. O país deixa de ter instrumentos de reação em situações de crise ou de choque económico, criando espaço para fuga de capitais por falta precisamente de controle de capitais. Nós advogamos que deve haver um processo de liberalização da circulação de capitais com o exterior, mas esse processo deve ser um processo gradual que vá permitindo ao país ganhar experiência e know-how para que o nosso próprio sistema ou ecossistema, como Vossa Excelência gosta de dizer e que eu gosto também da palavra, se possa ir acomodando a este ambiente ou envolvente que se quer desenhar. Daí que, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que a solução que Vossa Excelência traz cá, apesar de um instrumento importante para a atração de investimento direto estrangeiro,
o facto da proposta ser de completa liberalização e da forma abrupta que se pretende fazer, com os riscos que encerra, eu só tenho a lhe dizer que as garantias que dá ficam por aquilo que diz. São garantias. Mas nós não confiamos deste lado nessas garantias e preferimos jogar pelo seguro, que é o quê? É propor a Vossa Excelência que redesenhe todo esse ecossistema numa discussão aqui no Parlamento, trazendo uma lei, a lei para ser discutida aqui e não uma autorização legislativa para que Vossa Excelência faça este construto sozinho e no descanso do Conselho de Ministros. Traga isso aqui, discuta connosco, discuta com os parceiros, com o supervisor, com os bancos, mas também com outros interessados e façamos todos juntos esse caminho, mas um caminho gradual, transparente, com responsabilidade, um caminho que permita Cabo Verde atrair influxos nos momentos de crescimento, mas não coloque o país numa saia justa, numa situação de crise económica. Vossa Excelência, como economista, sabe melhor do que eu, que sou engenheiro, de que nessas situações a fuga de capitais é intenso. Muito obrigado, eu fico por aqui, mas estaremos disponíveis para este debate e com propostas concretas, mas aquilo que Vossa Excelência aqui pede, o cheque em branco para depois construir esse ecossistema, achamos que deve ser algo participado e gradual. Muito obrigado. O Sr. Deputado desconhece a história económica cabo-verdiana. O Sr. Deputado está distraído em relação à história económica. Porque aquilo que o Sr. Deputado diz, e estou de acordo, em relação à gradação, começou desde 98, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quase que liberalizamos todas as operações com o exterior. Os invisíveis, operações de capitais feitas através da Bolsa de Valores de Cabo Verde, tudo está liberalizado desde 1998, Sr. Deputado. Mas as operações que não estão liberalizadas, que são sujeitas à autorização do Banco Cabo Verde, é o próprio Banco Cabo Verde que diz que afirmam como são autorizações desnecessárias, é apenas uma burocracia a mais no processo. Estou de acordo com o Sr. Deputado em relação à graduação, mas ela começou desde 98, há mais de 20 anos. Nós temos 20 anos de experiência em termos de liberalização de movimentos de capitais com o exterior, com algumas restrições. São essas poucas restrições que ainda existem que nós estamos a querer eliminar. Portanto, não há aqui mais graduação a fazer, Sr. Deputado. Não há aqui mais graduação a fazer. São as poucas. Se o Sr. Deputado quiser, eu explico quais são as operações que vamos liberalizar. São poucas. São pouquíssimas. Porque todas as demais já estão liberalizadas. A graduação começou em 98. Mais, Sr. Deputado. Todas as operações têm de ser feitas através do sistema bancário. Quem faz o controlo em relação ao branqueamento de capitais são os bancos que ordenam as operações. O facto de avançarmos para um quadro de liberdade não põe em causa os controlos de capitais e de movimentação de capitais no que tens ao branqueamento e as operações ilícitas. Mantém-se ipsis verbis como está na lei hoje. Sr. Deputado, não há, porque o que o Banco Central faz hoje para autorizar as operações acima de 5 mil contos é analisar contratos. Se há contratos, não há contratos. Se os contratos são conforme. E esse processo de análise pode demorar meses. O Banco Central não analisa do ponto de vista de branqueamento de capitais. Existem outros instrumentos que fazem isso e que não estão contemplados ao nível da alteração da lei que estamos aqui a propor. Portanto, Sr. Deputado, quanto a isto, não há questão a ser colocada. Quanto aos riscos macroeconómicos, já disse o Sr. Deputado em como nós estamos a dar o último salto. São poucas operações que ainda constam do leque de operações sujeitas à autorização. Portanto, temos experiência. Nós pedimos o parecer do Banco Central, do Fundo Monetário Internacional, de todas as entidades que conhecem o assunto, que conhecem a experiência de outros países, e todos são unânimes em afirmarem como este é o melhor momento que temos para darmos esse salto. Eu disse desde o início,
existem riscos na gestão deste regime, como existem riscos hoje. E nós temos o quadro institucional para gerirmos este risco, por um lado, e há sempre uma cláusula de salvaguarda em caso de necessidade que o Estado e o Banco Central podem utilizar. E, portanto, nós estamos munidos de todas as condições para gerirmos o quadro macroeconómico. Mais, Sr. Deputado, o nosso nível de cobertura da reserva pelas importações é hoje confortável e temos um quadro macroeconómico que permita uma boa gestão desse nível de reservas e todos os parceiros apontem como temos condições para fazer uma boa gestão disto. E, portanto, não penso que haja riscos em relação a isso. Mais, Sr. Deputado, como eu disse, dados empíricos apontem como quanto mais livre forem as condições de movimentação de operações de capitais, mais fácil será a captação do capital do exterior. Isso é óbvio. Quanto maiores forem as restrições, menor é a propensão para a entrada de capitais no país. E, portanto, todos os demais países que adotaram esse princípio ganharam e não perderam. Há riscos, estou de acordo. Existem, em relação a tudo. Não há nenhum regime cambial que não comporte risco em relação à sua gestão. Mas nós estamos em condições, Governo, Banco Central, para gerirmos esse risco, sem pôr em causa os controlos que devem existir para evitarmos o esmagamento de capitais e fazermos de Cabo Verde uma praça financeira reputável. Portanto, quero dizer, Sr. Deputado, que essa proposta de lei não toca em nada em relação às questões relativas ao combate ao branqueamento de capitais. Pode estar seguro, não toca em nada. Vai continuar o mesmo princípio, os mesmos procedimentos e os mesmos mecanismos de controle. Portanto, o que eu queria dizer ao Sr. Deputado era o seguinte: estamos de acordo com a gradação, é o princípio teórico recomendado, de acordo, absolutamente de acordo, mas essa gradação começou há 20 anos atrás. Nesse momento, temos de dar o salto definitivo e avançar para a liberalização completa. E não tenhamos medo da palavra completa. Com medo, não chegaremos a lado nenhum. Este país tem que ser governado com coragem. Não podemos ter medo do mundo, não podemos ter medo dos riscos, porque o desafio que temos pela frente, Sr. Deputado, de eliminar a pobreza, de dar empregos bem remunerados aos jovens qualificados e cada vez mais qualificados, esses desafios não comportam medidas mais ou menos, ou medidas sem ambição. É preciso ambição, é preciso coragem, mas com responsabilidade, como é óbvio, na gestão dos riscos que de facto existem e que devem ser geridos. Eu defendo o gradualismo. Porquê? Ainda há espaços para gradualismo. Quais são as operações que estão liberalizadas com o exterior neste momento? Eu vou lhe dizer também, porque também eu sei quais são as operações que estão liberalizadas. Veja, ninguém em Cabo Verde pode fazer uma transferência para o exterior neste momento sem pedir autorização ao Banco Central ou sem entregar um comprovativo ao Banco Comercial, nomeadamente uma fatura de um fornecedor no exterior para eu poder transferir. Ou então tem que ser uma justificação de apoio económico, apoio familiar, mas tem limitação em termos de montante. Daí que nós podemos agir neste momento sobre os montantes, sobre os limites, que se pede, quer dizer, aumentar um bocadinho mais os limites. O país precisa de ir experimentando coisas. O senhor diz e bem que uma liberalização completa atrai influxos, isto é, investimento direto estrangeiro. É verdade, faz isso, mas o senhor não diz e esconde de que uma liberalização completa provoca fugas de capital também no anticíclico. Isto é, quando o movimento é de boom, é de crescimento, ele provoca influxo de capitais para o país. Em situações de crise, há uma corrida de capital do país. E nós não temos condições, em termos de estabilidade macroeconómica, para fazer face a uma corrida de capitais do país. É isso que nos aconselha a um gradualismo e a uma experiência. À medida que o país vai desenvolvendo, o país tem condições de suportar choques externos de crise. Nós não dominamos as questões em matéria cambiais, porque a nossa moeda não é uma moeda forte. Apesar de estar indexada ao euro, a nossa moeda não é uma moeda forte que impõe no mercado internacional em matéria cambial.
Por isso, estou de acordo consigo de que o quadro económico é bom, mas é bom, não é graças ao governo, é bom porque já vinha com um quadro macroeconómico bom, mas nós queremos continuar com um quadro macroeconómico bom. O que o senhor está a colocar-nos aqui são perigos à nossa estabilidade macroeconómica, perigos à nossa estabilidade monetária. Diga às pessoas que estão aqui, aos senhores deputados, o risco em termos de política económica que nós sofremos com isso. Nós perdemos, tenho que dizer a palavra certa, nós perdemos autonomia em termos de política monetária. Com essa proposta que Vossa Excelência aqui traz, o senhor foi governador do Banco Central, sabe que nós perdemos autonomia em termos de política monetária. Muito obrigado. Muita gente não se lembra, porque já lá foram 20 anos. Mas há 20 anos, eu participei, tive a sorte e o privilégio de participar ativamente nisto, que nós liberalizamos a maior parte das operações com o exterior. Ainda lembro-me como se fosse hoje. Senhor deputado, olha, começando pelas operações de invisíveis correntes. Todas as operações de invisíveis correntes são liberalizadas até um montante de 5.000 contos. Só a partir de 5.000 contos é que vai para o BCV. E o BCV diz que a alteração que dá neste momento em relação a essas operações é uma mera burocracia desnecessária. É papel, é tempo, é recursos humanos que estão lá para nada. Primeiro. Segundo, senhor deputado, o Decreto-Lei 2698 liberalizou um conjunto de operações de capital, nomeadamente as operações sobre títulos e os créditos ligados às transações de mercadorias. E todas as operações de capitais feitas via Bolsa de Valores são livres. Apenas aquelas feitas fora é que não são livres. Mas, até hoje, quase todas as operações que foram sujeitas ao Banco Central foram autorizadas. Foram autorizadas, senhor deputado. Portanto, isso significa que estamos em condições de dar o salto. Nem é preciso mais graduação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, senhor deputado, o senhor deputado fala de autonomia na política monetária. O senhor deputado está a confundir conceitos. Senhor deputado, desde 98, quando decidimos avançar para um PEG fixo com o euro, é que o Estado de Cabo Verde decidiu ancorar a sua política monetária a uma zona monetária. E, portanto, desde essa altura, perdeu autonomia na condução da política monetária. Não é parte. Senhor deputado, ouça. Eu não quero aqui falar sobre política monetária, como sabe, eu vivi muitos anos a fazer política monetária. Mas só quero dizer que não venha falar aqui da perca de autonomia da política monetária com a introdução desta lei cambial. Portanto, não fala disso, porque senão eu tenho de voltar a explicar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, senhor deputado, a gestão da política monetária de Cabo Verde hoje, ela está repousada sobre a gestão das reservas cambiais. Nós precisamos de um fluxo de reservas suficiente para gerirmos a política monetária. Esse estoque é que dá mais flexibilidade ou menos flexibilidade. Aquilo que eu lhe disse é que nós temos condições hoje. Porque, repara, qualquer pessoa que tiver moeda nacional, escudo cabo-verdiano, e quiser repatriar esse montante, não é a burocracia que vai impedir o fazer. Não é. Ele pode fazer de várias formas. Aquilo que é importante fazer é gerir a política monetária para permitir que qualquer cidadão, qualquer residente que tenha moeda nacional e queira converter a moeda estrangeira possa fazer. Não é impedi-lo ou impedi-la pela via burocrática, Sr. Deputado. Esse é o salto que o país precisa para se avançar. Sr. Deputado, não é com medo que este país conseguirá abrir as portas para o seu desenvolvimento. Acho que isso é muito importante e nós temos que assumir esse caminho, porque só esse caminho pode trazer progresso e desenvolvimento a todas as ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós ouvimos com atenção a sua explanação. De facto, ultimamente o senhor tem falado muito de coragem, ousadia, ambição. Isso, claro que é um discurso muito positivo, muito bom. E a nação precisa de discursos positivos. Agora, mais do que discursos positivos, a nação também precisa de atuações que sejam condizentes com os discursos que são preferidos. Por que eu lhe digo isso? É preciso coragem. E eu fiquei a pensar, por que com toda essa coragem, porque o senhor de facto é corajoso, eu já lhe tinha dito isso, eu reitero, por que o senhor não trouxe
a proposta de lei, ao invés de pedir autorização legislativa, para serializar connosco as ideias que tem, para nos permitir também corroborar e contribuir neste salto, mas sobretudo nos facultando todos os meandros, todas as informações, todos os itens da proposta. Nós gostaríamos, e queria aqui manifestar em nome do partido, do grupo parlamentar neste caso, a disponibilidade para podermos discutir, contribuir com propostas, para que o diploma que venha a ser aprovado seja o melhor possível, na perspectiva sempre do país, não é? Porque nós pensamos o melhor possível na perspectiva do país, não de outros interesses. E aqui permita-me dizer, alguém terá falado aqui de garantias. Eu tenho muitas reservas hoje em dia em pedir-lhe garantias. Muitas reservas, se é que me entende. Portanto, eu ficaria mais garantida, passo o termo, se o senhor nos trouxesse cá a lei e nos permitisse analisar ponto por ponto, artigo por artigo, número por número e a linha por a linha. Por outro lado, o senhor referiu ao meu caro colega Nunes Silva que todas as entidades foram ouvidas. Salvo o devido respeito ao lapso da minha parte, eu não recebi esses pareceres. Eu, enquanto deputada, não tive acesso a esses pareceres, a esses múltiplos pareceres de todas essas entidades que foram ouvidas. Portanto, não sei se o Parlamento não recebeu, se não pediu, se não teve acesso ou se tendo, não foram distribuídos. Eu não recebi, mas gostaria muito para poder tomar uma decisão em consciência, com responsabilidade, de poder conhecer o parecer, esses múltiplos pareceres dessas entidades. Termino dizendo-lhe que todos nós temos de ter a coragem de vencer os desafios que o país tem, mas queremos fazê-lo com responsabilidade, com transparência. O senhor fala muito de transparência, não é? Com transparência, com lisura, com rigor, mas sobretudo, e eu sublinho este sobretudo, colocando os interesses do país, sublinho do país, em primeiro lugar. Portanto, agradecer os seus esclarecimentos, Sr. Ministro. Muito obrigado. Mas eu recordo-lhe, Sr. Ministro, e não sei se concordará comigo em relação à minha preocupação. Veja, a crise financeira recente provou que todos os impactos da liberalização excessiva. A crise financeira provou todos os impactos da liberalização excessiva. E o mundo, veja que nem a própria China, se agora vai-me corrigir se eu estiver errado, que tem o maior volume de reservas do mundo, liberalizou totalmente. Portanto, eu estou por essas questões, não para discordar que se tenha que eliminar burocracias que não desnecessárias. É preciso, efetivamente, andar mais depressa. É preciso limpar todo o vício da administração que possa estar a impedir que a economia se faça. E se faça com a rapidez desejável, mas sinto-me no dever de colocar estas questões que podem, existe esta possibilidade de alguns impactos sobrarem e serem impactos, porventura, negativos sobre a nossa economia. É poder do Governo apresentar essa proposta de alteração legislativa. O conteúdo da proposta está aqui bem explicitada no número 2, sentido e extensão da proposta, porque o resto é competência do Governo legislar em matéria cambial, portanto não é preciso que o Parlamento intervenha no processo. Estamos a falar apenas do sentido e extensão que consta aqui do artigo 2º, e nós podemos disponibilizar toda a informação à senhora líder parlamentar do PSCV. Eu aconselho a falar com o governador do Banco Central para ter as informações todas, a falar com o chefe de missão do Fundo Monetário Internacional, a falar com todas as entidades para que possa ter as informações seguras. Mas eu lhe garanto, senhora deputada em comum, o que estamos a fazer aqui é um salto importante do ponto de vista legal e jurídico, mas do ponto de vista daquilo que é essencial, já vinha de 98. Eu volto a repetir. As operações de invisíveis correntes acima de 5 mil contos
que são hoje autorizadas previamente pelo Banco Central, na maior parte dos casos, elas são autorizadas e é apenas um controle burocrático administrativo, confirmado pelo Banco Central. Ponto número 1. Portanto, aí estamos convencidos em relação às invisíveis correntes. Operações de capital. Só as operações feitas fora da Bolsa, de empréstimos, para ser mais claro, no exterior, é que são autorizadas previamente pelo Banco Central. E segundo informações do Banco Central, na maior parte dos casos, em regra, elas são autorizadas. Portanto, do ponto de vista da substância, estamos a dar um salto enorme em matéria jurídica, mas do ponto de vista prático, nós estamos a culminar um processo que começou em 98. Portanto, por isso que eu referia-me ao Sr. Deputado Nunes Silva em relação ao gradualismo, que eu concordo com o gradualismo, mas o salto que estamos a dar é um salto do ponto de vista do regime cambial para concluirmos o processo. São poucas operações que estão ainda fora do quadro de liberdade de movimento de capitais. Portanto, penso que estamos a fazer aqui uma análise, eventualmente, que não leva em conta o quadro legal e o quadro cambial existente no país. É preciso que conheçamos o quadro legal, que conheçamos a prática cambial, para estarmos a opinar com fundamentos, para que o debate seja um debate construtivo em prol do país. Eu faria esse apelo em relação a essa matéria, porque penso que é uma matéria consensual. Sr. Deputado, eu lembro-me, em 98, quando nós estávamos a discutir a corrupção cambial, o discurso era quase o mesmo. Era o abismo, isso não funcionava, estava a enganar o país, etc, etc. Documentadores e de um extrato da sociedade cabo-verdiana. Eu admito, porque também quando a energia foi inventada, muitos temiam a energia. Muitos temiam, mas é verdade. Houve gente com força e com coragem para que hoje possamos usufruir da energia em todo o mundo. Sr. Deputado, na altura, se nós tivéssemos medo, hoje não teríamos o acordo com a operação cambial, que todos acham que foi uma excelente medida 20 anos depois. Sr. Deputado, se há entidade em Cabo Verde que é conservadora, e conservadora, necessariamente conservadora, é o Banco Central. Quando o Banco Central me diz, e que, como todos sabem, não são pessoas que foram nomeadas por nós, são pessoas independentes. Quando o Banco Central nos diz, Sr. Ministro, pode avançar, seguramente que nós temos condições para gerirmos o quadro monetário, claro que ninguém sabe o que será o dia de amanhã. Existe sempre o risco, mas tenho conforto. Sr. Deputado, se houver qualquer desvio fundamental em relação ao quadro, temos medidas cautelares na lei que nós podemos tomar. Está salvaguardado na lei. Não é? O Governo pode sempre introduzir restrições aos movimentos de capitais se a circunstância se mostrar necessária para o efeito. Sr. Deputado Júlio Correia, sabe, eu comecei a minha vida profissional a fazer gestão de riscos. Eu tenho um sentido de gestão de riscos. Agora, o que está em causa aqui, Sr. Deputado, é que os riscos existem para serem minimizados e para serem geridos. É importante que tenhamos em conta a dimensão dos riscos. E foi por isso que nós passamos mais de um ano, Sr. Deputado, a preparar esta lei. Mais de um ano. Analisar com estudos, com pareceres, com análise, com a equipe de trabalho, para que possamos estar em condições de, com alguma garantia, podemos apresentar ao país uma proposta de lei para dar esse salto do ponto de vista da alteração dos movimentos cambiais. Claro que uma crise financeira de grande impacto não é algo que é previsível a curto prazo, não é? Pode acontecer, mas se acontecer temos instrumentos para tomarmos as medidas, mas eu não posso gerir o meu país pensando que amanhã vai haver uma nova crise financeira. Não é? Porque não é uma regra, é uma exceção. Tem que ter instrumentos, caso elas acontecerem, eu possa intervir para corrigir. Portanto, Sr. Deputado, nós estamos aqui a apresentar esta proposta de autorização legislativa precisamente para permitir que o Governo legisle
alterando a lei cambial. Para dar esse salto, já lhe dissem como temos os pareceres de todas as entidades competentes na matéria em como este é o momento certo para darmos esse salto. Existem riscos? Claro que elas existem. Não é? Como em tudo, na vida, temos riscos. Mas temos todas as condições institucionais, macroeconómicas, legais e jurídicas para gerirmos os riscos e para fazermos com que esta declaração seja benéfica para o nosso país e seja um incentivo para atrairmos o capital, para termos mais emprego e mais rendimentos em Cabo Verde. Portanto, se eu não tivesse esse conforto, seguramente que eu mesmo não apresentaria esta proposta de lei nem ao Governo, nem ao nosso grupo parlamentar. Portanto, estando aqui é porque estou em condições de afirmarem como temos o quadro institucional criado e temos os pareceres, porque, como sabem, o Banco Central é assessor do Governo em matéria económica e financeira e fazem parte dessa proposta legislativa e emitiram todos os pareceres necessários para o efeito e ouvimos ainda mais também as entidades internacionais, nomeadamente a última missão do Fundo Monetário Internacional que esteve cá, que analisou a nossa proposta e que disse ao Ministro: este é o melhor momento para darem um salto, gerindo os riscos que esse novo enquadramento cambial se coloca ao país, mas estou convencido em como a arquitetura institucional que vocês têm é suficiente para fazer face a este desafio. Muito obrigado. Ouvimos atentamente o Sr. Ministro e ele insiste, obviamente, numa questão interessante, que é o salto que precisamos de dar. E nós temos que concordar que sim, precisamos de dar um salto. Nós precisamos dar um salto. Mas veja, o salto que o senhor está a querer dar é um salto para os cabo-verdianos. Quer dizer que este salto tem que ser um salto controlado, porque se o senhor falhar no salto, leva atrás de si todo o país, todos os cabo-verdianos. É que se o senhor quiser saltar sozinho, tudo bem, mas o senhor está a saltar pelo país. Por isso, o que nós estamos a querer colocar aqui é mitigar os riscos, no sentido de que o seu salto seja salto previsível, calculado, controlado. E nós queremos que o senhor não falhe no salto. Por isso é que nós propomos-lhe o gradualismo em vez de uma liberalização completa, porque a liberalização completa pode encerrar riscos de falhar, e se falhar não é só o meu amigo Olavo que falha no salto, é o Nuías, é a Janeira, somos todos nós, é Cabo Verde que falha nesse salto e todos estaremos a pagar por esse salto mal calculado. Por isso, Sr. Ministro, entenda-nos nesse sentido. Salto sim, mas com os riscos devidamente controlados. E veja, nós entendemos que a regulação de fluxos de capitais é fundamental. Uma regulação controlada, sem excesso de burocracia, mas também sem ausência da burocracia necessária que introduz mecanismos de transparência, de legalidade, de rigor naquilo que é o movimento de capitais de um país para outro. É isso que nós estamos a pedir. Nós não somos contra a liberalização de fluxos de capitais com o exterior. Nós somos contra a liberalização completa de fluxos de capitais com o exterior. Nós propomos uma solução de avançar ainda mais no gradualismo que já temos. Muito obrigado. Sr. Deputado Nunes Silva, o Sr. Deputado é livre de usar a palavra que entender, as palavras que entender, mas posso fazer um pedido, encarecidamente: não use a palavra amigo antes do Olavo, por favor. Quando estiver a dirigir-se a mim, não use a palavra amigo antes do Olavo. Em segundo lugar, é um pedido, mas é uma questão de... Sr. Deputado, as questões que estão aqui colocadas, do ponto de vista do risco, eu já disse que elas foram todas analisadas, e que podem fazer parte daquilo que é a essência das questões teóricas, mas que não se colocam hoje em relação ao quadro cambial e monetário cabo-verdiano. Portanto, entendo as suas preocupações, mas elas estão devidamente acotuladas. Portanto, eram essas informações. Muito obrigado.
Não, Sr. Ministro, se quiser até posso nem usar o prefixo ministro, mas veja, Vossa Excelência é que me chamou de amigo. Hoje, Vossa Excelência já não chama, mas Vossa Excelência não me tinha avisado antes. Eu tenho elementos comprovativos de Vossa Excelência dirigir-se à minha pessoa como amigo. Eu, no sentido da boa educação, e tenho-o como amigo, mas se quiser que eu não lhe chame de amigo, eu não chamo. Mas Vossa Excelência não deixará de fazer, no meu aspecto de consideração para consigo, de ser uma pessoa amiga. Agora, Vossa Excelência não quer, não chamo. Mas quando se dirigir a mim também via mensagens SMS e isso, não me chame de amigo. Ou o senhor quer que eu coloque o post da mensagem que me enviou? Muito obrigado. Quem vota a favor desta proposta de lei do Governo? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Nenhum deputado. A proposta de lei obteve 33 votos a favor, sendo 30 do MPD e 3 da UCID, e 14 votos contra do PICV. A proposta foi aprovada. Amplo debate e consenso entre os sujeitos parlamentares, pois há questões sensíveis, como a lavagem de capital, o terrorismo, o tráfico de drogas, etc., que poderá estar subjacente a esta liberalização das operações com o exterior. Nós não somos contra a liberalização. Somos, sim, favorável a uma liberalização gradual da legislação nas operações económicas e financeiras com o exterior, evitando alguns riscos evidentes nestas operações. Riscos como risco monetário, risco de fuga de capitais, risco de fragilidade financeira, risco de equilíbrio macroeconômico do país, risco de contágio e, finalmente, risco de soberania. Por tudo isso, o Grupo Parlamentar votou contra esta autorização legislativa. Obrigado. O Grupo Parlamentar do MPD votou a favor da proposta de lei que concede ao Governo a autorização legislativa para, no quadro da reformulação do regime jurídico das operações económicas e financeiras com o exterior e das operações cambiais, legislar em matéria de ilícitos de mera ordenação social, pois assente-se num quadro de maior abertura da economia nacional ao capital estrangeiro e o incremento da competitividade de Cabo Verde no mundo. Votamos a favor da proposta de lei, pois pretende-se reduzir a burocracia na liberdade de circulação de capitais, garantindo a boa reputação do sistema financeiro cabo-verdiano a nível da performance e da eficácia, incrementando o potencial do país como destino de investimentos. Uma vez que a proposta de lei vem atualizar as contraordenações e as comissões relativas às infrações que possam vir a derivar do incumprimento da própria lei cambial, votamos a favor. Votamos a favor porque a mobilidade de capitais vem permitir a Cabo Verde atrair mais capitais externos para financiar projetos produtivos, estimulando o setor privado nacional. Votamos a favor da proposta, pois a promoção do investimento direto estrangeiro e o recurso ao mercado internacional de capitais constitui a via única para colmatar a eventual queda de donativos e empréstimos concessionais e garantir, por esta via, a consolidação do crescimento económico que ora se vislumbra e a continuidade do processo de desenvolvimento económico de Cabo Verde. A ancoragem da economia cabo-verdiana ao turismo e às indústrias de serviços, entre as quais a indústria financeira, praça financeira internacional e o setor de transportes internacionais, transshipping, hub de passageiros e serviços conexos, constituem razões fortes e suficientes pelos quais o Grupo Parlamentar do MPD votou a favor da presente proposta de lei. Há 20 anos atrás, o PICV foi contra o acordo de cooperação cambial com Portugal, o que o tempo demonstrou ter sido uma das medidas mais assertivas neste país. Estamos cientes de que daqui a 10 anos o PICV vai novamente nos dar razão, como sempre acontece. Sem medo, com foco no desenvolvimento de Cabo Verde, vamos em frente. Por isso, votamos a favor.
Obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado João Santos Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Nós votamos a favor da iniciativa legislativa porque, apesar de sabermos que qualquer negócio e a própria vida é um risco, tudo tem risco na vida, nós quisemos dar a nossa colaboração na aprovação dessa iniciativa legislativa, na certeza, porém, de que poderá vir a ter algum impacto na nossa economia e na geração de empregos. Por isso, nós demos a nossa colaboração. Obrigado.